Oi, gente. Eu sei o que vocês devem estar pensando. E quando ele não falou bobagem? Né? E quando foi que Bolsonaro não falou uma besteira? Pois bem, mas dessa vez a besteira dele foi tão grande que ele vai ser processado por uma líder indígena pela bobagem que ele falou. E essa bobagem é o tipo da bobagem que, se fosse qualquer outra pessoa que não Bolsonaro, a gente ficaria pensando: será que fulano falou isso mesmo? Será que falou isso? Não, não é possível. Não é possível que falou. Mas no caso de Bolsonaro, a gente escuta. Eu li a reportagem e assim que eu li a reportagem eu fiquei... Esperava exatamente isso. Não tem surpresa, né? Enfim. É um processo que provavelmente não vai dar em nada, mas marca... É uma coisa que marca posição, né? E talvez dê alguma coisa em danos morais, porque realmente a bobagem é grave. Enfim, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, e se você gosta do nosso canal, você já sabe o que fazer, não é? Pois bem, a bobagem tá aqui, ó. A líder indígena vai à justiça contra Bolsonaro por racismo. A líder que a reportagem está se referindo é a Sônia Guajajara, que vocês lembram foi a vice da chapa do PSOL, junto com o Guilherme Boulos, né? E ela é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e ela afirmou que vai entrar na justiça contra o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de racismo. É grave. Na noite dessa quinta-feira, do dia 23, né, Bolsonaro publicou um vídeo em que defende que as comunidades indígenas se integrem ao restante da sociedade. Ele afirmou ainda que cada vez mais o índio está evoluindo e se tornando um ser humano igual a nós. Primeiro, é engraçado ouvir Bolsonaro usar a palavra evolução, se referindo a seres humanos. Quem sabe há um avanço aí, ele reconheceu a teoria da evolução. Mas quando o índio não foi um ser humano igual a nós? Em que sentido? Ele é um ser humano igual a nós, com os mesmos direitos e deveres. Eles são os povos originários. Estavam aqui antes da gente. Eu não devia dizer da gente porque existem indígenas, inclusive na minha família, né? Embora minha ascendência seja predominantemente de característica europeia, existe indígenas, negros. A minha família é a família brasileira, mestiça, né? Mas enfim, na publicação o presidente destacou que o Conselho da Amazônia será responsável pela coordenação das atividades de proteção da floresta e também de defesa das reservas indígenas. E ele disse, olha só a fala do Bolsonaro, é um negócio beira... Isso não é inacreditável porque é o Bolsonaro. Ele diz assim, e o órgão vai ser comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Olha só o que ele falou. Com toda certeza, o índio mudou, está evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Então fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena. É isso que nós queremos aqui. Sônia disse o seguinte: nós, povos indígenas originários dessa terra, exigimos respeito. Bolsonaro, mais uma vez, rasga a Constituição ao negar nossa existência enquanto seres humanos. É preciso dar um basta a esse perverso, rebateu Sônia em sua rede social. Existe uma pressuposição de que o índio, olha a fala do Bolsonaro, que o índio, quando vivia na comunidade com sua cultura, ele era de alguma forma inferior. Porque agora, se ele está evoluindo, né, vivendo na cidade, ele evoluiu, ele melhorou. E aquela forma de vida era uma forma de vida inferior. Inferior em que sentido? Se nós estivermos falando tecnologicamente, ok. Mas esse não é o único critério que se mede uma forma de vida. Em alguns sentidos, se nós formos pensar, aquela forma de vida dos índios é superior. Não agride a natureza como a nossa forma de vida agride a natureza, não é? Enfim, trabalhar com esses termos
em relação à comunidade indígena nos dias de hoje, estabelecendo essas perspectivas claramente preconceituosas. Enfim, não é surpreendente vindo do Bolsonaro, mas... o pior é o seguinte, é que parte dos apoiadores do Bolsonaro não vão ver problema porque eles também pensam assim. Quer dizer, não são todos, obviamente, mas parte dos apoiadores vai pensar assim, mas o índio antes vivia de uma forma muito simples e agora está aprendendo a viver nas cidades e tal, e isso é uma evolução. Bolsonaro tem razão. Essa perspectiva é uma perspectiva eurocêntrica, é uma perspectiva ocidental, de ver como uma forma de vida, como a forma de vida certa, ou a forma de vida mais evoluída. Parte do respeito a comunidades que têm formas de vida alternativa é você reconhecer a legitimidade do jeito deles de viver. É complicado, viu, gente? É complicado. E não só isso. Reconhecer eles enquanto seres humanos iguais a nós. E não é que eles estão ficando iguais a nós. Eles sempre foram seres humanos. Aí é uma coisa, inclusive, científica, não é? Seres humanos surgem há mais de 100 mil anos nesse planeta Terra e todos os seres humanos são iguais a nós. Eles podem ser diferentes em relação à cor da pele, pigmentação da melanina, eles podem ser diferentes em vários aspectos de aparência, de culturas, mas eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Devem ter em sociedades avançadas, democráticas. E a fala do Bolsonaro é como se fosse assim, não, aquele é um povo inferior e que agora está se igualando a nós. Foi isso que ele disse. É isso que está subentendido, esse é o subtexto da fala do Bolsonaro. É uma fala profundamente preconceituosa com os povos indígenas. Peraí que eu vou ligar o ar-condicionado aqui porque está muito calor. Tá muito calor e eu acho que minha cabeça... Eu fiquei com a cabeça quente por causa disso. Inclusive me digam se o barulho do ar-condicionado tá forte, porque é complicado, gente. É complicado aguentar esse preconceito do Bolsonaro. Olha, e o Bolsonaro pra gente ser justo, né? É um homem de vários preconceitos, né? Na época da eleição ele já tinha mostrado ao longo da vida a misoginia, né? Preconceito com mulheres, mais de uma vez, dizendo que mulher deveria receber menos porque engravida. Preconceito com os gays, então nem preciso falar, ele disse que deveria apanhar, né? Que a solução para gaysice seria levar um couro é uma surra. Enfim, que ele trata como se fosse uma coisa que tivesse solução, né? E não se fosse uma condição humana. Já tinha falado aquilo sobre os quilombolas, não é? Também uma demonstração de racismo. E agora demonstra todo o preconceito naturalizado, um preconceito totalmente naturalizado por ele, em relação à população indígena. E eu acho que a Sônia Guajajara está corretíssima em processar ele. Independentemente se ela vai ganhar ou não. Mas do ponto de vista político, a gente não pode deixar esse tipo de ofensa aos povos originários passar. Eles que foram alvo de tanta violência, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E aí vai uma recomendação de um livro, que eu acho que eu já recomendei aqui no canal antes. A Conquista da América, de Tzvetan Todorov. Para vocês compreenderem a magnitude da violência que, especialmente na colonização espanhola, aconteceu nas Américas, né? Esse livro aborda mais a colonização espanhola. Mas, enfim, aqui no Brasil, a colonização portuguesa também foi muito violenta, também desrespeitou e destruiu boa parte das comunidades indígenas que existiam aqui. Isso não significa que as comunidades indígenas eram perfeitas, nem nada disso.
Não se trata de uma idealização, endeusamento das comunidades indígenas. Eram comunidades com suas especificidades, né, seus méritos e seus deméritos como qualquer outra. Mas não mereciam ter suas terras surrupiadas e seus povos oprimidos por colonizadores violentos, como foi aqui no Brasil e como foi em boa parte da América Latina, né? Na América Latina se estima que a colonização espanhola matou milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Alguns historiadores trabalham com números superiores a 40 milhões de pessoas em um dos maiores genocídios da história da humanidade. E mesmo tendo sofrido tanto, e aí eu pego os povos originários de toda a América, né? Mesmo tendo sofrido tanto, eles continuam sendo alvo de falas preconceituosas que estabelecem uns como se fossem superiores aos outros, né? Claramente preconceituosas, etnocêntricas, né? Enfim, lamentável o que eu tenho para dizer e dizer que eu fico do lado de Sônia Guajajara e apoio muito a decisão dela e acho que ela ter se ligado ao PSOL foi um movimento importante para a politização dos povos indígenas que precisam sim ter uma atuação política no Brasil, né? Eles que fazem parte, sem sombra de dúvida, da constituição do nosso povo e da nossa história. Embora seja uma história em relação aos indígenas que eu acho que a gente tem muito motivo para nos envergonhar. Só um comentário, nós temos que nos envergonhar da nossa história em relação a isso, mas individualmente nós não devemos nos martirizar diante deles, e sim reconhecer o sofrimento. Eu não digo se martirizar pelo seguinte, porque eu acho que a sinalização de virtude que certas pessoas brancas fazem, e aí um pequeno comentário sobre politicamente correto, né? De se dizer, tenho vergonha de ser branco, ou alguma idiotice desse tipo. É exatamente o que não se deve fazer diante disso. Você deve reconhecer a violência, mas se você não é pessoalmente responsável, se for parte dos seus antepassados, entendeu? Você não tem culpa disso. Você deve reconhecer essa história e fazer algo concreto para que ela não se repita. Essa é a postura política correta. Não ficar em redes sociais, como eu tenho visto gente aí dizendo tenho vergonha de ser heterossexual, homem, branco, ou coisa que o valha, de parte da esquerda woke, acordada, né? Que fica fazendo essas coisas de automartirização, parece que tá pegando um chicote e jogando nas costas, como se isso fosse... Que na verdade é uma sinalização de virtude, está tentando se mostrar porreta para os outros, né? Então, nem o preconceito tosco do Bolsonaro, por favor, e nem essa tolice desse pessoal que fica se autodizendo muito bonzinho e quando você vai ver o que eles fazem para mudar a situação ou como eles se relacionam com pessoas diferentes deles, tem muito pouca coisa que se salve em relação a eles, né? Enfim, é muito preferível você ter o reconhecimento da realidade histórica e ação política para poder tentar mitigar, que você não tem como reverter, né? Violências desse tipo que aconteceram tantas vezes na história da humanidade. É isso que se deve fazer. Nada de ficar tentando parecer bonzinho para os outros, por favor. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne um apoiador do canal. Eu devo fazer um vídeo sobre esse negócio da woke, essa coisa do pessoal acordado e essa sinalização de virtude em breve, porque eu tenho visto nas redes sociais e tá torrando minha paciência. Até nesse vídeo que o assunto não era sobre isso, eu acabei tocando nisso. Um abração, gente. Até o próximo vídeo.